Bom, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês forem ver. Eu estou aqui de novo, professor Carlos Henrique, de Química, para passar para vocês um pouco voltando um pouco sobre os modelos atômicos, falando um pouco de estrutura atômica e falando um pouquinho também sobre o que nós chamamos de números quânticos. Então, o que a gente vai falar um pouco mais hoje é sobre configuração eletrônica em subníveis de energia. Então, a gente começou a falar sobre isso quando nós falamos sobre a ideia do átomo. O átomo como sendo formado por um núcleo, esse núcleo essencialmente tem carga positiva. Lembrando que o que dá essa carga positiva ao núcleo do átomo são os prótons, e nós temos dentro desse núcleo atômico as partículas chamadas de nêutrons, que não têm carga, e ao redor nós temos camadas eletrônicas formadas por elétrons. Aí a gente terminou a aula falando sobre modelos atômicos, e o último modelo foi o modelo atômico proposto por Bohr, que, na verdade, Bohr não derrubou a teoria de Rutherford, ele só aprimorou. Ele acrescentou o que nós chamamos de postulados de Bohr, que são verdades que dificilmente você vai conseguir provar que aquilo não existe, que aquilo é errado. Então, Bohr afirmou o quê? Quando átomos são aquecidos ou submetidos a uma descarga elétrica, eles absorvem energia, que em seguida ela é emitida como radiação na forma de luz. Essa luz emitida pelos átomos, ela pode ser estudada em espectrômetros, que são aparelhos que medem a emissão de radiação, e verificando-se que ela é constituída por linhas com diferentes comprimentos de onda. Este aí é o Niels Bohr. E o modelo, depois o modelo atômico do orbital, ele segue o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz que é impossível você determinar com precisão a posição e a velocidade de um determinado elétron em um mesmo instante. A partir daí, a ciência deu um salto. O modelo atômico do orbital, ou o princípio da dualidade da matéria, que foi proposto por Louis de Broglie, ele falava que o elétron ele apresentava um caráter dual, ou seja, ora ele se comportava como matéria e energia, sendo uma partícula e uma onda. Mais para frente, um outro cidadão chamado Schrödinger baseou nesses dois princípios e criou o conceito de orbital, como sendo orbital a região onde é mais provável de se encontrar o elétron. Paul Dirac, por sua vez, calculou essas regiões de probabilidade e determinou os 4 números quânticos de um determinado átomo, que são eles: o número quântico principal, secundário, magnético e de spin. De um modo geral, esses 4 números quânticos, você nunca vai ter um átomo que tenha os 4 números quânticos iguais. Podem ter 2, eventualmente 3, mas os 4 não. Então, é como se fosse, a grosso modo, a identidade do átomo. Pelo princípio da exclusão de Pauling, ele deduziu que a natureza não permite que em um mesmo átomo existam 2 elétrons com a mesma energia, em estados em que coincidam os 4 números quânticos, conforme eu comentei. Cada elétron é caracterizado por 4 números quânticos. Aqui nós temos as camadas de energia. A primeira camada, chamada de camada K, ele possui no máximo 2 elétrons. A segunda camada, ou camada L, possui no máximo 8 elétrons. A terceira camada, ou camada M, 18. A quarta, ou camada N, 32. A quinta, camada O, 32. A sexta possui 18 elétrons. E a sétima camada, ou camada K, possui 8 elétrons. Então, o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, na verdade, ele me indica em qual camada se encontra esse subnível mais energético. Ele é representado pela letra N, e esse N varia de 1 até 7, sendo que N seria a camada em que se encontra o último subnível, que a gente vai estudar daqui a pouco. O segundo número quântico, ele está representando o orbital.
o número quântico secundário ou azimutal. Esses números quânticos são 4. Nós temos o subnível S, o P, o D e o F. E o número quântico, os valores atribuídos a ele são quais? O S foi atribuído ao número quântico secundário azimutal igual a 0, o P igual a 1, o D 2 e o F 3. E a quantidade máxima de elétrons que cada orbital ou subnível possui, o S ele comporta no máximo 2, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Então, esse número quântico secundário ou azimutal, ele vai indicar o quê? A energia do elétron no subnível, entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais. E esse L, que é o número quântico secundário azimutal, ele varia de 0 até 3. E aí esses subníveis são representados pelas letras S, P, D e F. E o próximo seria o quê? O número quântico magnético. Ele vai levar em conta o quê? A posição, na verdade, em que se encontra o último elétron dentro do orbital. Sendo que esses valores variam de subnível para subnível. Então, no caso do S, eu só tenho um orbital. O único valor que ele pode assumir para o número quântico magnético é 0. O P tem 3 orbitais. O número quântico magnético ele oscila entre -1, 0 e +1. O D, ele possui 5 orbitais. Esse número quântico magnético dele oscila de -2 a +2. E o F tem 7 orbitais e o seu número quântico oscila entre -3 a +3. E por último, nós temos o quê? O número quântico spin. Spin, na verdade, vem de uma palavra inglesa. Spin significa girar, rotação. O spin, na verdade, ele indica a orientação do elétron ao redor do seu próprio eixo. E só existem 2 sentidos que são possíveis. Ou ele vai ser mais meio ou menos meio. Aqui, continuando, pela regra de Hund, cada orbital do subnível que está sendo preenchido, ele recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois que o último orbital, ou seja, a última desses quadradinhos aqui, recebeu um elétron, é que começa o preenchimento do segundo elétron dentro do orbital, sendo que cada orbital, cada quadradinho desse, comporta no máximo 2 elétrons, só que com sentido contrário. Por exemplo, 3d6, você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto vem com sentido contrário. Distribuição eletrônica. Era um problema para os químicos construir uma teoria consistente que explicasse, na verdade, como os elétrons se distribuiriam ao redor dos átomos, dando-lhes uma característica de reações observadas em nível macroscópico. E foi somente o cientista, na verdade francês, Linus Pauling, quem apresentou essa teoria até o momento, que ele chamou de diagrama de Pauling. Os níveis. Para entender, na verdade, a proposta de Pauling, é primeiro preciso lembrar o conceito das camadas eletrônicas. O princípio que rege que a distribuição dos elétrons em torno do átomo em 7 camadas eletrônicas, representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui, a camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L, 8 elétrons, o M comporta no máximo 18, o N e o O, 32, o P, 18 elétrons e o Q, 8 elétrons. Então, o Pauli apresentou essa distribuição dividida em níveis e subníveis de energia, em que os níveis, na verdade, são as camadas e os subníveis, divisões dessa, representadas pelas letras S, P, D e F, possuindo cada um desses subníveis também um número máximo de elétrons.
Então, o S comporta no máximo 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 e o F 14. Por isso que o S ele só tem um orbital, o P tem 3 orbitais, o D tem 5 e o F tem 7. A quantidade de orbitais é sempre a metade do máximo de elétrons que ele possui. Então, quando combinados níveis e subníveis, a tabela de distribuição eletrônica assume essa configuração aqui. Esse daqui é o diagrama de Pauling. Os elétrons, na verdade, se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível. Ele está distribuindo em ordem crescente de energia. Eles ocupam primeiro os subníveis de menor energia e, por último, os de maiores. Então, esse é o diagrama de Pauling. Começa com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Então, você tem que ter na cabeça que a distribuição eletrônica sempre ocorre nesse sentido. Sempre a ponta da seta vai para o início da outra. Então, de 1s2 para 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 vai para o 3p6, 4s2 vai para o 3d10. Sempre o início de uma seta se liga ao começo da outra. A configuração eletrônica de um átomo neutro. Nesse caso, como o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E é feita a distribuição do diagrama de Pauling até atingir a quantidade do número atômico do átomo em questão. Então, por exemplo, você tem a configuração eletrônica do cálcio. O número atômico dele é 20. Ele possui o quê? Ele possui 20 elétrons. E número atômico igual a 20. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20. Esse subnível 4s2 do cálcio, ele é o subnível de maior energia, ou seja, é o subnível mais energético. Configuração eletrônica do urânio, número atômico 92, é o mesmo esquema. Você vai fazendo a distribuição até que o somatório dos elétrons acima dê igual a 92. E o último subnível a receber elétrons é o 5F4. Ah, mas o F ele comportaria 14, sim. Só que se eu colocasse 14 elétrons aqui, ele iria extrapolar a quantidade que precisa, que é de 92. Então, no último subnível, nós colocamos somente o que ele precisa. Configuração eletrônica do níquel. Número atômico 28. Fazendo distribuição. Configuração eletrônica do xenônio, outro exemplo. E assim sucessivamente. Agora, e a configuração eletrônica de cátions? O íon positivo significa o quê? Que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Cátions é o quê? É a partícula com carga positiva. Quando um átomo tem carga positiva, significa que ele doa elétrons. E você vai ter que retirar os elétrons mais externos do átomo correspondente. Então, essa distribuição, por exemplo, do ferro, número atômico 26, ele terminaria em 3d6 se ele fosse neutro. Agora aqui, com carga mais 2, você tem que fazer o quê? Ele tinha 26, doou 2, faço a distribuição para 24. E assim vai indo. Enquanto o ânion, o que acontece? A partícula com carga negativa significa que ele ganha elétrons. Então, se o oxigênio
tem número atômico igual a 8, se ele está com carga menos 2, você vai fazer a distribuição eletrônica de 10 elétrons e não 8 mais. Então, tenha na cabeça, carga positiva doa elétrons, carga negativa recebe elétrons. Aqui o ânion bromo, número atômico 35, ganha 1, a distribuição eletrônica é para 36. O enxofre, ele teria 16 elétrons se fosse neutro, mas como ele recebe 2, eu faço a distribuição para 18 elétrons. Alguns exemplos de exercício. E a gente vai parando por aqui por hora, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, me perguntem. Beleza? Um abraço e até a próxima, hein?